Dando continuidade aos nossos trabalhos, eu gostaria de chamar a doutora Ana Carolina Medeiros de Souza, proprietária da Taguatu. Doutora Ana Carolina. Bom dia, doutora. Pode sentar, por favor. Pode ligar aí, doutora, o microfone para lhe fazer uma pergunta. Doutora, a senhora possui advogado constituído? Sim, possuo. Quem é seu advogado? Doutora Nayara. Doutora Nayara, convidamos a senhora para que possa acompanhar os trabalhos da CPI aqui, assessorando a sua cliente. Agora mulheres, a maioria. Tempo que eu chamo o vereador Dudu para retornar à presença dos trabalhos aqui na CPI. Bem, dando continuidade aqui às nossas oitivas de hoje, o vereador Enzo, relator da CPI, já posicionou aqui a senhora Ana Carolina Medeiros de Souza, que é proprietária da Taguatu. Já está posicionada a sua advogada, dona Nayara. Só reafirmando o que a gente tem dito aqui, dona Ana Carolina, o intuito da CPI, aprovada aqui e assinada por 24 vereadores, mas o sentimento de todos os vereadores desta casa, não é de inquisição, não somos inquisidores. Pelo contrário, nós queremos dar uma solução definitiva para esta problemática que se arrasta, prejudicando a cidade como um todo. Nós estamos vivenciando a pior fase da história da humanidade com esta pandemia. Eu acho que esta pandemia, eu sempre digo isso, vai estar registrado nos anais da história da humanidade como uma das piores passagens da humanidade, e nós estamos dentro desse epicentro. Nossos filhos, nossos netos, bisnetos, a história vai contar sobre nós, com esse triste episódio. E com certeza há a necessidade de termos todas as forças motrizes da sociedade com capacidade de alavancar a economia para gerar os empregos necessários, porque depois desta pandemia controlada, que a gente não sabe nem que ano vai ser controlada, não tem nem uma perspectiva, vai vir a rebordosa, que é a famosa fome e desemprego. E o transporte público, ele é uma força motriz importante. Não é à toa que se teve uma licitação milionária para a exploração desse serviço, com a expectativa da sociedade teresinense, doutora Ana, de termos aí a melhoria do sistema de transporte público. E aqui nesta casa, colega da senhora, empresários do sistema, colocaram que um dos que acabou com o transporte público foi a licitação. E eu não quero acreditar nisso. Mas aqui foi dito por empresário
que antes de 2015, 2014 para trás, era a maravilha. O problema foi depois. Olha que contrassenso. A gente abre uma licitação para ter mais preço, para ter mais qualidade. Empresários que atuavam antes de 2014, que estão atuando no sistema, dizem e constatam isso na CPI. Então, o intuito nosso é esse, é de pegar os esclarecimentos, é de que a gente possa apontar uma saída, e uma saída boa para todo mundo, não é só para um lado. Porque quem paga o meu salário, quem paga os rendimentos da sua empresa, quem paga todos nós, é o povo que paga a passagem lá. Então, com essas palavras, eu quero iniciar aqui perguntando para a senhora o seguinte. Primeiro, quantos veículos Ataguatu tem na parte que cabe a Ataguatu na licitação inicial? Quantos veículos foram o que a Ataguatu assumiu como parte do seu consórcio? Bom dia a todos, queria cumprimentá-lo e cumprimentá-los a todos aqui presentes, aos que estão nos assistindo. Inicialmente, para a participação do contrato, dentro do consórcio a qual eu pertenço, nós tínhamos uma participação de 47 veículos operando. Atualmente? Nós estamos operando com 14 carros. 47 no início Sim. do contrato. Hoje, 14. Isso. Consórcio Sudeste, consórcio Teresina, isso. Região Sudeste. Senhora Ana. Pois não? A empresa Ataguatu, nós tivemos aqui depoimentos de empresários, mas tivemos também dos trabalhadores. Foi dito aqui pelos trabalhadores aqui da redução dramática e drástica do quantitativo de força de trabalho. Aqui, pelo próprio número, a gente percebe. Quantos trabalhadores a Ataguatu tem hoje operando esse sistema? Hoje nós, na verdade, a gente inclusive não conseguimos reduzir, nós continuamos porque nós acreditamos na melhoria, né? Então, nós tínhamos 200 trabalhadores antes da pandemia e hoje nós estamos com 140 trabalhadores, estou falando não precisamente, mas essa quantidade de 140 trabalhadores ela é muito maior do que realmente eu precisaria para operar apenas com 14 carros. Nós acreditamos no transporte e a gente está acreditando que as coisas vão melhorar para que eu possa manter esses trabalhadores que são nossos grandes colaboradores e aqui nos dá uma grande ajuda. A Ataguatu, ao longo desses meses, de 20 para cá, e atualmente, esses 14 ônibus aqui são os que foram feitos da ordem de serviço da Prefeitura? Exatamente. Isso aqui atendeu a ordem de serviço, coube a vocês 14 ônibus, é isso? Dentro do nosso percentual de participação, coube a nós esses 14 ônibus. É 13... Aí aproxima para mais ou para menos, dependendo do... Todos estão rodando atualmente? Todos estão rodando hoje. Nessas paralisações que tiveram, inclusive do consórcio Sudeste, a Ataguatu paralisou algum dia? Durante a greve, nós tivemos longos períodos de greve durante essa pandemia, né? No ano passado, nós tivemos uma paralisação muito grande de 100 e alguns dias. No mês de março, se eu não estiver enganada, também nós tivemos. Então, quando havia uma paralisação, né, infelizmente, nós, né, também tínhamos, né, a paralisação era completa e a nossa empresa parava também. Mas agora, nessa alegação última que paralisou ali o consórcio, aliás, o consórcio Sudeste, parte dele, a Ataguatu não parou nesses últimos dias? Não. Funciona regularmente? Está funcionando regularmente. A parte de trabalhadores da Ataguatu, salários, encargos, está em dia? Praticamente todo em dia, praticamente. Funcionários, nós estamos fazendo todos os esforços,
Toda a parte de encargos está tudo em dia. E eu acho que salário falta muito pouca coisa, porque nós estamos indo buscar recurso para poder honrar isso aí. Foi dito aqui, antes de eu perguntar essa pergunta aqui, ela está sendo proforme para todos, mas assim, quanto coube a Taguatu de recursos dessas indenizações de subsídios e outros mais, nos últimos 3 anos, de 2018 a 20, a senhora teria condição de dizer o valor? Tem sim, de 2017, né? Todos os valores que a Taguatu recebeu foi por volta de 7 milhões e meio. De 17 a 2020, é isso? 2020. Mais ou menos? 7,5. 7 milhões e meio. 7 milhões e meio. Foi dito aqui por algumas empresas. Pergunto para Taguatu. 2 questionamentos. Sim. Primeiro, nós vivenciamos aí, a própria imprensa cobriu, a população se revoltou com ônibus dando prego de combustível. Aqui dito pelo sindicato de que isso foi, inclusive, uma sabotagem feita. Eu até perguntei para as empresas, a sua empresa, com certeza, deve estar dentro do parâmetro das normas da licitação em relação ao ano da frota, que é a média 6 anos. Deve ter o controle de combustível. Mas foi dito aqui que houve essas sabotagens de ônibus paralisarem no meio do percurso, causando transtorno, tanto para a população como também para os trabalhadores do sistema. Dito também aqui pelos trabalhadores do sistema, que a medida provisória do governo federal, a da Covid, que deu incentivo às empresas, aderindo ter 70% dos salários pagos pelo governo e 30% para a empresa. A Taguatu assinou esse contrato também? Assinamos esse contrato, sim. Obviamente, honrou os outros 30%. Sim, com certeza. Honramos todos. Pagou os outros 30%. Isso. Dessa questão de ônibus paralisarem, dando prego no meio do percurso, com condições ditas pelos trabalhadores de sabotagem, não houve ou não houve algum problema com a Taguatu nesse Nenhum. sentido? A gente, infelizmente, acontece um problema de pneu, uma batida, alguma coisa assim, mas por falta de combustível, outro tipo de sabotagem, não ocorreu, não. E não tenho conhecimento que tenha ocorrido. Essa minha primeira participação passa aqui para o vereador Aloysio. Dona Ana Carolina. Ana Carolina. Doutora ou dona, né? Não, fica à vontade, Ana Carolina. Eu queria só saber o seguinte, só para uma questão protocolar mesmo, para deixar aqui registrado, com relação à solução do problema. Nós temos um problema aí, hoje os veículos circulantes são bem menores do que a necessidade da população, o transporte está perdendo usuários, né, até mesmo pela qualidade do serviço que vem sendo prestado. Na sua visão pessoal, o que falta para esse sistema voltar na sua plenitude, e o que poderia acontecer para se dar mais qualidade a esse sistema? E qual é a sua avaliação sobre esses investimentos que foram feitos na gestão anterior, com relação aos terminais, ao modelo do que foi proposto pela Prefeitura, se houve diálogo naquela oportunidade, se a Prefeitura ela exigiu que o sistema fosse aquele, ou se foi discutido também com vocês que operam
esse serviço, né? Que se você tiver uma participação no desenho desse modelo da integração. Então, só para resumir aqui, para também não ficar vaga a pergunta, é o seguinte: o que a senhora acha que se pode fazer para se retomar aqui a prestação desse serviço, se a sua empresa tem condições de continuar operando esse contrato que foi licitado, e se a integração que foi feita, na sua visão, ela realmente está numa situação de qualidade, se foi a contento com os padrões que tem em outras capitais, como Teresina, do tamanho de Teresina, ou em outras cidades que têm o mesmo porte. Vereador, primeiramente, né, a Taguatu tem total interesse de continuar operando, tanto que nós vemos, ao longo desses anos todos, investindo, né, com a perspectiva de melhoria. Então, nós acreditamos, sim, e acreditamos no transporte público de passageiro. Em relação à questão, quando foi feita a licitação, foi feito N estudos, contratado pessoas capacitadas para desenvolver um sistema de transporte, e ele foi baseado em números da época, ou seja, antes de 2014, né, porque a licitação foi em 2015, em 2015 todo o estudo já estava pronto. E nós temos que admitir que a realidade era outra, de tudo, da cidade de Teresina, do transporte, de mobilidade, de tecnologia, de várias outras situações. Então, para que o transporte funcione, eu acredito que tem que haver vamos dizer assim, eu não digo que refazer, mas eu acredito que muitas coisas podem ser revistas em relação ao que tem o contrato, porque quando fala-se assim, não, vocês receberam muito valor, nós recebemos muito valor do poder público. Na verdade, o que nós recebemos não foi um valor do poder público, até porque para a gente não interessa dinheiro do poder público, interessa que o nosso serviço contratado ele seja remunerado, ele seja pago. Se não for a prefeitura, quem que vai fazer? Nós vamos botar uma tarifa técnica para a população, essa é a decisão. Então, assim, nós somos um tripé, empresário, poder público, incluindo, quando eu falo poder público, a prefeitura, a Câmara de Vereadores e todos os envolvidos, interessados, e a própria população. Quando eu falo população e os investidores, que são também os empresários do comércio, das empresas que dão o vale transporte aos seus funcionários. Então, essa realidade hoje, em 2021, ela é uma realidade que não mais é o espelho de 2014, quando foi feito o estudo. E para piorar, infelizmente, porque, na verdade, eu gostaria de dizer, para melhorar, a cidade cresceu, a cidade isso, a gente está enfrentando uma pandemia, como o próprio presidente falou, nunca visto no mundo. A gente tem uma história antiga de uma pandemia lá em 1920, e que nem os nossos avós viveram. Então, é uma situação extremamente nova. No início da pandemia, o prefeito fechou tudo, então nós somos a zero de faturamento, com uma folha de pagamento vencendo, com combustíveis e faturamentos de compras de peças, de tudo vencendo, e a gente sem saber o que fazer. E sem a parte que cabe, porque, na verdade, o que acontece? A gente faz um estudo. Então, para servir a população bem, nós vamos ter tantos ônibus, dando tantas viagens, do horário tal, etc. e tal. Vai ser carregada uma quantidade X de passageiro, que, dividido por isso, nós vamos chegar a uma tarifa real, em custo. Mas esse custo vai ficar caro para a população de Teresina, né? Então, ok. Então, a prefeitura decidiu, e ela colocou num contrato. Ela definiu. E o que nós tínhamos que fazer? Nós vimos o contrato, contratamos consultores, para que ele falou, olha, vocês vão ter que operar isso, vocês têm que renovar a frota de tanto tempo, o ônibus é com ar-condicionado, o ônibus é dessa forma, vocês vão ter que rodar, o motorista custa isso, o cobrador custa aquilo, o mecânico custa... Enfim, nós temos toda uma estrutura
prevendo aquela quantidade de passageiro que foi prevista para tal. E o que acontece? O faturamento da empresa, um ônibus, né, tem um custo mensal de, hoje, no caso, R$37 mil. O faturamento... Oi? Por ônibus. O faturamento que a empresa conseguiu foi de 25, um exemplo. Né? Então, nós temos R$12 mil de diferença. Isso é provado em números em papéis. Não tem como fugir dessa regra, não tem como a gente inventar esses números, né? Tudo é passado em catraca, tudo é visto, as ordens de serviço são determinadas. Então, assim, vocês reduziram. Ok. Pergunta, senhor presidente. A prefeitura, o órgão concedente diz, não, vocês têm que rodar com a frota 100%. Rodamos. Mas quem? Porque o motorista, o cobrador, o combustível, as peças, elas têm que ser pagas. Né? Então, nós temos e para piorar, né, saber dor de todo mundo, porque eu acredito aqui que todo mundo tenha carro, os combustíveis tiveram um aumento exorbitante nesse ano de 2020 e 2021. E para nós, empresários de ônibus, que utilizamos o óleo diesel, veio também essa conta. Um exemplo apenas. Peças, nem se fala. Então, nós temos toda essa dificuldade para poder trabalhar. Então, assim, acredito, sim, no momento em que as regras que foram determinadas no contrato, elas forem cumpridas. Né? Essa é a regra. Então, assim, não vai ter mais subsídio da prefeitura, a CPI fez o relatório, um exemplo, né, e orientou, e a gente vai repactuar sem problema nenhum. Nós estamos querendo melhorar o transporte. A Taguatu acredita muito, desculpa, gente, a Taguatu acredita muito no transporte coletivo. A gente tem anos, são 53 anos de Taguatu, fora as empresas que meu pai teve antes da Taguatu, transportando passageiro. Então, é uma coisa assim, muito que a gente tem muito respeito pelos nossos colaboradores e por todos os passageiros. Só para completar aqui, eu sei que o vereador Enzo já está na fila aqui, só para contextualizar aqui uma coisa. E com relação a esse sistema que a prefeitura adotou, né, de linhas, antes eram linhas radiais, hoje são linhas alimentadoras, linhas troncais, esse modelo do sistema aí, você acha que é o sistema ideal? A modelo dos terminais está contento? E também, só para finalizar, a empresa que a senhora representa, qual foi o investimento? Hoje ela opera com 14 ônibus, pelo que eu entendi. Quantos desses ônibus aí tem uma média menor do que 6 anos? Eu digo assim, quantos ônibus novos a empresa adquiriu no início desse contrato? Tá. Quanto ao modelo, como o senhor perguntou, eu acredito também que ele tem que ser revisto, porque nós mudamos, né? O estudo que foi feito para 2015, para fazer a licitação de 2015, foi feito várias audiências públicas, era o modelo ideal para a época. Eu não vou lhe dizer que hoje os terminais é bom, os terminais é ruim. Eu acho que a população ela mudou o seu pensamento, a sua forma de pensar, né? Então, eu acho que tem que ser revisto essa situação, ouvindo também o passageiro, que é quem é o usuário, né? Nós estamos aqui para cumprir o que for determinado, juntamente com todas as questões. Por exemplo, para funcionar, nós temos que ter o quê? Os subsídios está previsto no contratual, então ele tem que ser pago mensalmente. Né? O vereador, o presidente falou assim, muitos estão falando do valor. Então, assim, nós temos o que está nos devendo no passado, mas mensalmente nós temos também essa geração. Só para o senhor ter uma ideia, a prefeitura hoje ordenou que a passagem, que a gente chama de social, que é a passagem pública, R$4, e a passagem técnica aprovada é 5,5, mas se a gente for fazer os cálculos hoje, colocando o atual preço de combustível, o atual preço de tudo, infelizmente ela ainda é muito maior. Então, a gente tendo esses valores, porque o que acontece hoje, às vezes o fluxo de caixa é o nosso principal problema, né? O fluxo de caixa, então, hoje eu tenho uma carrada de combustível
para pagar. Uma carrada são 15 mil litros, o preço de um posto de gasolina praticamente é o preço que a gente compra. Infelizmente, não existe mais essa diferença. Então, a conta é fácil, 15 mil vezes R$4. E o fluxo de caixa não permite. Só para você ter uma ideia, em fevereiro, eu trouxe uma conta bem, a gente brinca, né, que é a conta de padaria, mas assim, eu faturei R$65 mil. A minha folha de pagamento foi 234 mil, que eu estou falando de salário e encargos. E eu gastei R$145 mil de diesel. Então, 145 mais 234 menos 65 mil, eu tive um prejuízo de 314. E eu só coloquei combustível e folha, não comprei uma peça, um papel, não paguei uma conta de luz, não tem nada aqui nessa conta. Então, a conta de R$4 paga pelo passageiro, e com a quantidade pequena que tem de passageiro, ela não paga. Então, nós somos investidores, nós somos empreendedores. Então, nada mais é justo essa conta ela ser tratada de forma, vamos dizer assim, em cima do contrato. Né? Então, a questão dos terminais que o senhor me perguntou, a questão dos ônibus, só para você ter uma ideia, nós, Taguatu, compramos 12 ônibus em 2015, que eu só deveria comprar em 2017. Foi pedido que antecipasse, e a gente antecipou. Isso, em 2015, eu comprei 12. Ah, sim, é porque dos 47 a gente bota os melhores carros para rodar, porque o custo de manutenção diminui bastante. Né? Foi um investimento do valor de hoje de mais de R$6 milhões. Em 2017, mais 3. Né? Então, são investimentos... Então, assim, chega uma hora que a gente não tem fôlego mais. A gente não tem mais fôlego para bancar o fluxo de caixa. Vereador Enzo. Doutora, a senhora falou aqui que a sua empresa não parou, não é isso? Desculpa, vereador? Que a sua empresa não parou. Como eu falei, a gente parou nas greves. Nas greves. Nas greves. Nas greves. Tá certo. A sua empresa continua operando com a quantidade de carro normal? Não, está bem reduzida. Tá. Doutora, Vossa Excelência falou aqui exatamente que é preciso essa compreensão e o que eu acredito e que eu defendo. O transporte público no mundo todo ele é subsidiado. Isso aí é fato. Senão, a concessão é do poder público, mas a responsabilidade ao mesmo tempo que ele faz a concessão para a empresa privada, a responsabilidade é dele por ser um serviço essencial. E a partir do momento que o poder público se ausenta, se deixa de subsidiar, quem sofre com isso é o usuário, né? Podemos ter até tarifas exorbitantes. Então, desde a época que eu sou do movimento, que a gente compreende isso e a gente realiza essa defesa. Mas, enfim, hoje, vocês alegam que existe um débito, principalmente desse subsídio, por parte do poder público. Esses débitos, sendo pagos completamente por parte do poder público, a empresa tem condição de cumprir com todos os itens e requisitos do edital de licitação? Vereador, pagar os débitos anteriores, praticamente, ele não vale mais para a gente o valor que efetivamente é, porque, infelizmente, nós pagamos muitos juros em faturas, nós perdemos muitas situações porque esses débitos não foram pagos em dias. E ele, sendo pago tal, que está para trás, vai ser pago hoje, um exemplo, né? Vai resolver agora, nesse minuto, as contas atrasadas. Mas, e aí para frente? E o mensal? Como é que... Quando eu falo pagar o débito, doutora, por exemplo, pagar também os mensais, da forma prevista, da forma legal. Existe um contrato. O contrato envolve... ele não é um contrato unilateral que existe direito só para uma parte. Né? Existem duas partes desse contrato. Esse contrato sendo honrado por parte do poder público. As empresas cumprem com licitação, regra por regra, do edital. Uma pergunta melhor. Na visão de vocês, quem primeiro descumpriu o contrato de licitação? Quem primeiro descumpriu foi o não pagamento.
no meu ponto de vista, porque nós prestamos o serviço e em outras cidades vocês têm conhecimento com certeza de que não há subsídio e as empresas têm que se virar com o que tem. Ela vai ao poder público fazer o quê? Mostrar a quantidade de passageiros, se aumentou, precisa aumentar a frota, se diminuiu, precisa reduzir, porque nós temos uma capacidade de pagamento conforme. O que acontece? A quantidade de passageiro que foi previsto no contrato lá em 2014, ela nunca se cumpriu. Para a gente, nós deveríamos ter um passageiro total de 25 milhões, e nós tivemos um passageiro de 10 milhões. E o nosso era 25 milhões. Ou seja, menos da metade. E hoje nós estamos carregando 71 mil passageiros. Não tem como, é impossível, é matemática, você entendeu? Doutor. Então, a questão dos pagamentos, dos meses, né, ela depende de um cálculo. Esse cálculo, eu preferiria que o nosso departamento técnico, que é a pessoa que tem uma informação mais precisa, demonstrar para vocês como que ele é feito. Né? É um cálculo extremamente complexo, né? Mas é o cálculo que está no contrato de licitação, é o contrato que o poder público tem e que nós também temos através do nosso departamento técnico para demonstrar isso daí. Doutora, hoje vocês não operam com a frota total devido à pandemia, isso ficou claro, não é isso? Sim. Mas 2018 e 2019, vocês estavam operando com a frota total, conforme previsão do edital, é isso que eu entendi. Mas, naquela época, alguns representantes de empresa e do próprio Setut procurou esta casa, né, alegando valores exorbitantes de multas e muitas multas, por descumprimento de horário dos ônibus, né? E o que a gente escuta muito da população, a senhora falou, achei interessante, que tem que escutar o usuário, porque tem que escutar, porque nessa relação ele é o que mais sofre, né? Muito mais do que querer saber de quem é o culpado nesse puxão de cabo de força, ele quer que o sistema de transporte funcione. E é isso que nós queremos, e com qualidade, né? E com a tarifa justa. Mas, se em 2018, 2019, vocês estavam operando com capacidade total, o porquê dessas reclamações de usuário, de demorarem 1 hora, 2 horas na parada, e nada do ônibus passar? A gente vê que o problema não foi por causa da pandemia, já existia esse problema. O porquê disso acontecer? Como eu falei para o senhor anteriormente, a previsão do contrato, ela nunca foi concretizada na quantidade de passageiro previsto. Então, na verdade, sempre teve o problema. E como o senhor mesmo falou, com certeza, alguns dos nossos colegas, os nossos líderes, porque, para evitar que todo empresário, né, esteja presente, procurou a casa durante algumas vezes, porque o que nós queríamos, porque o que acontece, vereador? A ordem de serviço ela vinha em cima do contrato, mas a gente mostrava tecnicamente que nós não poderíamos cumprir daquela forma, porque ela não carregava o passageiro conforme determinava o contrato inicial. E isso, de toda forma, era ruim para todo mundo, para todas as pessoas, inclusive para o próprio poder público, que teria que subsidiar parte desse contrato. Então, nem para o próprio poder público era interessante. Esses protocolos que vocês dizem, que a senhora disse que oficiou, vocês têm documentos comprovando esses protocolos que não tinha como cumprir essas ordens de serviços? Sim, tá, no sindicato, porque nós fazemos em conjunto, a gente faz o estudo, o nosso departamento técnico faz todo o estudo e ele mesmo protocola explicando a situação de cada consórcio. Então, a prefeitura ela foi oficiada? Sim, com certeza. Doutora, na sua visão de empresária do ramo de transporte coletivo aqui de Teresina, esse novo sistema que foi implantado, a senhora acredita que ele pode funcionar com eficiência? Como eu falei para o senhor, muitas coisas têm que ser revistas. Acredito sim, com certeza. Satisfeito, presidente. Senhora Ana, eu tenho
ao longo desses depoimentos, ficado assim meio que aturdido com algumas informações que chegam. A senhora me coloca aqui que a sua empresa, graças a Deus, ela está operacionalizando dentro do aspecto passageiro e transporte normal. A Taguatu não sofreu aí descontinuidade, fora o óbvio que a gente sabe das greves. Mas em relação ao que a empresa está executando, ela está atendendo às ordens de serviços. Eu vejo sempre a alegação das empresas de que hoje estão operacionalizando com quantidade X de passageiros, a previsão da edital era 10 vezes X. Mas as empresas hoje não operam com a totalidade dos ônibus. Então houve diminuição de custo também, venhamos. Alegar também que a deficiência da execução da licitação é sempre por conta dos não pagamentos, pelo descumprimento. Está claro aqui hoje para nós, na CPI, está claro, ficando cristalino a cada depoimento, que houve descumprimento de ambas as partes, do poder público, mas também dos empresários. A execução ela não aconteceu a contento. Nós temos aqui nos contratos que vocês assinaram na licitação cláusulas que eram para serem executadas concomitantemente a implantação e a execução da licitação. O prazo era também a partir de janeiro de 2015, pois a partir de janeiro de 2015 corria prazo também para algumas benfeitorias. Nós estamos no 6º ano da execução dessa licitação. O transporte eficiente nunca foi regularizado de acordo com o edital da licitação. Nunca foi. Está sendo sempre feito um arremendo. Estou dando exemplo de um item, para não dizer aqui de todos aqui, da implantação da central de relacionamento, vou repetir de novo, painéis de mensagens, informação de consulta por celular, placas de terminais, todos esses itens seriam de obrigatoriedade do sistema das empresas que estão operacionalizando esse sistema. Ponto. Em 5 anos, 4 acordos. 4 acordos feitos. Em 5 anos, só de subsídio e de verbas indenizatórias, já foram pagos 63 milhões. Em 3 anos. 18, 19 e 20. 63 milhões. A prefeitura é um cliente excelente do CETUT, das empresas. Ela tem aqui uma conta por ano aqui, é um cliente muito bom, porque por ano, segundo as informações que eu tenho, ela por ano paga em torno de, a título de vale, de débitos, 12 milhões para as empresas. Os trabalhadores da prefeitura também. Nesses 3 anos, 18, 19 e 20, e parte agora de 21, só de vales transportes e patronal e empregado, foram 38 milhões e 12, fora os 63 milhões de subsídio. Estamos falando aqui de uma monta rapidinho de 3 anos de 114 milhões de reais. Nunca melhorou o transporte público, essa aqui é a realidade. Ele piorou em 20 e 21, piorou, mas ele não era bom. O transporte público em 20, aliás, em 19 ele era bom, em 18 ele era mais ou menos. Não, ele nunca foi bom. Sempre teve problema, sempre teve greve. Pergunta que eu faço à senhora. Por isso que a senhora também está dizendo bem aqui uma coisa que é uma realidade, meu querido relator Enzo.
Se pagar, não resolve. Não resolve. Aqui a empresa também está dizendo a mesma coisa. Se pagar o que tem hoje todinho, não vai resolver o problema do transporte público. Quanto a Taguatu tem faturado nesse mês de janeiro, fevereiro, março e abril deste ano? Valores, mês, da Taguatu, a receber da Prefeitura. A receber da Prefeitura é um cálculo mais complicado, mais complexo, porque nós temos o consórcio, a gente tem que fazer a conta com o consórcio, né, para poder fazer chegar ao valor, né? Agora, o que eu posso lhe dizer, por exemplo, porque a conta... A Taguatu não sabe quanto é que tem do mês de janeiro, fevereiro, março, abril desse ano. A receber? Sim. A conta, eu tenho uma previsão para mim, mas é uma previsão que eu posso estar falando para o senhor de forma não de confiança. Então, esse eu me disponho a pedir, a mandar a relação do consórcio, e o meu percentual é de 41%. O seu percentual no sistema todo é quantos por cento? No sistema todo, em volta de 11% a 12%. Entre 10% e 11%, no todo. E no consórcio? 41,65%. 10% no total, no consórcio, 41% 65. No consórcio. Isso, 41% no consórcio. Certo. Então, mas a senhora não sabe quanto é que tem de provisão de receita janeiro, fevereiro, março, abril de 2021. A senhora não sabe o valor, né? Não. Eu não tenho aqui especificamente. A prefeitura pagou a Taguatu os valores mensais de ressarcimentos. Segundo foi dito aqui, eu quero perguntar para a Taguatu também. Até quando de 2020 foi pago os ressarcimentos mensais? Ressarcimento mensal, nenhuma vez. Mensal, nenhuma vez. O que é ressarcimento mensal? Eu prestei o serviço mês passado, faz o fechamento e ela faz a restituição. Nenhuma vez. Nenhuma vez? Não. Mas o que tinha de verba indenizatória mensal de 2020 foi pago até que mês? Acho que até outubro. É isso? Acho que foi até outubro. Tá aqui. Até outubro de 2020. Pronto, outubro de 2020. Quanto é que a Taguatu tem para receber em novembro e dezembro de 2020? Mais ou menos 2.500. Não, minto, 2.500 era a minha parte, do que o acordo foi 26 mil. Eu estou falando das indenizações mensais. Ele quer saber, não o valor... Não é o do acordo, estou falando dos mensais. Mês a mês. O mês a mês, dá em torno, como eu estou lhe falando, dá em torno de 300 mil. É 3 milhões de reais por mês é o déficit do sistema. Então, a Taguatu ela tem uma participação de 300 mil reais. Então, a prefeitura atualmente deve para a Taguatu em janeiro 300 mil, fevereiro, março, abril? Isso. Só que, como eu estou lhe falando, vai da quantidade de passageiro, vai da quantidade de gratuidade, porque o cálculo ele é específico. Então, por exemplo, a gratuidade, às vezes roda mais. Por exemplo, durante a Covid, a prefeitura não deu gratuidade ao idoso. Então, nesse mês, não existiu, entendeu? Então, é uma conta bastante específica e ela é uma conta um pouco... Não é que ela seja complicada, ela é complexa. Mas a média é essa. Mais ou menos novembro e dezembro de 2020, 300 mil mês é o que deve, e mais ou menos 2020, e mais ou menos mês 21 é mais ou menos essa mesma faixa de 300 mil mês de 2021. A senhora já pediu esse ressarcimento para a prefeitura? O sindicato está tomando essas providências. Já pediu? Já. De janeiro, fevereiro, março, abril? Na verdade, a gente está tentando receber o atrasado. Não, mas assim... Mas já pediu, sim, já pediu. A senhora tem consciência disso que foi pedido hoje, já dia 26, já foi tratado várias... Não, aí eu não tenho... Não tenho a data. Mas só sabe que foi pedido, não sabe se foi pedido em janeiro, fevereiro, março... Já foi pedido... Não, já foi pedido em janeiro, em fevereiro, em março, o presidente foi diversas vezes solicitado. Esses documentos, quando é pedido ressarcimento, ele chega para a empresa, por exemplo, tem um consórcio como um todo, é feito o pedido do consórcio como um todo, aí repassa para a empresa. Porque a senhora já é aqui a... Porque, presidente, o que acontece? Mensalmente, diariamente nós temos um levantamento do que aconteceu no dia anterior. Então, mensalmente, há um fechamento.
E nós temos um prazo contratual para enviar os dados para a prefeitura com essas diferenças. Então, a gente fala a quantidade de passageiro que foi carregado, o faturamento, as gratuidades e tudo, e a gente envia para a prefeitura. Nesse momento, a gente já está fazendo a solicitação oficial. E fora que também as solicitações em conversas, em reuniões. Ok. A senhora está me dando aqui um dado. Nós vamos fazer o pedido? Qual foi a ideia da CPI de ouvir cada um? Exatamente para isso. Ter estratificado o problema. Ter estratificado o problema. Note aqui, a senhora representa 41% do consórcio. Quase a metade. Tem empresa que representa aqui, como a Santa Cruz, um percentual bem menor. A senhora está me dizendo aqui de mais ou menos essa faixa mês de verbas indenizatórias aí de 300 mil, fora a do acordo outro, que a prefeitura no mês, em 2020 pagou até outubro, ou seja, a eleição foi em outubro, então novembro não tinha mais eleição e dezembro não foi pago nada. E aí esse problema se arrasta até agora, e a senhora diz aqui que a sua empresa pediu ressarcimento dessas verbas em janeiro, fevereiro, março e abril deste ano, é o que está dito aqui nos anais. Eu fico por aqui, o vereador... Só queria assim, a minha empresa não tem nenhuma solicitação da Taguatu, certo? Ela é feita através do consórcio, que é feita através de todos os consórcios, que é feito o estudo e é entregue. Essa situação ficou determinada, por quê? Porque quem foi licitado foram 4 consórcios, foram 4 lotes, na verdade. Então, a gente se consorciou para que pudesse essa participação. Então, quem faz a solicitação, né, porque se eu for, não, a Taguatu pediu, você não vai achar nada, nenhum pedido meu da Taguatu, né? Você vai achar um pedido do consórcio, você vai achar um pedido de todos os consórcios que entregam essa como é que chama? Essa planilha, para ser feito o pedido, né? Só para ficar bem esclarecido. E também outra coisa que o senhor falou em relação ao descumprimento, que é um descumprimento de ambas as partes, na verdade, o que acontece? Não há descumprimento por nossa parte, por exemplo. O que a gente tem... Não, entenda, como houve um descumprimento inicial por parte da prefeitura de não pagamento mensal, conforme determinado, a gente não consegue, como eu expliquei para o senhor, fluxo de caixa, a gente não consegue efetivar as outras situações. E tudo foi tratado, né? Tudo foi tratado com a prefeitura. Tanto que eu lhe falei que a gente antecipou, né? A gente antecipou o cumprimento que a gente deveria ter feito 2 anos depois, a gente antecipou. Então, enquanto a gente tinha condições, mas depois não há, porque o senhor está falando, eu estou mantendo, mas assim, eu estou mantendo com outros recursos. Eu estou mantendo a empresa porque eu estou acreditando que as coisas vão melhorar. Mas não é justo as pessoas, e as pessoas, os outros empresários, todos nós estamos praticamente sem fôlego para poder dar continuidade, como eu fiz a exemplo aqui do senhor, que o faturamento, março teve greve, não teve faturamento, a folha é de 234 mil, independente de faturamento ou não faturamento. Então, é muito difícil. Doutora Ana, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. O que me causa estranheza, muita estranheza. A senhora acabou de dar aqui uns números bem redondinhos. Eu tenho uma folha de pagamento que custa tanto, eu tenho um custo de combustível que custa tanto, eu tenho peças que eu comprei que custaram tanto. Ou seja, a senhora sabe quanto é a sua despesa, mas não sabe quanto é a sua receita, isso que é um fato. É um fato. A senhora diz aqui que é mais ou menos esses 300 mil que a senhora tem de receita, de verba indenizatória, é isso que eu estou dizendo. Falando do subsídio, que nós estamos tratando aqui, da licitação, que é pública. Nós não estamos nem tratando do lucro que a empresa tem com os passageiros normais, não. Estou falando aqui, é só dos que têm de indenizatórias, que é o que está causando o problema. A senhora, como os outros, não sabem. Esse aqui é um fato. Quem calcula tudo das receitas não é a empresa. A empresa, se chegar uma questão trabalhista, chega para Taguatu. Se chegar uma fatura do combustível, chega para Taguatu. Se chegar a ordem de serviço, chega para Taguatu. Não chega para o Setut, não chega para nenhuma outra empresa holding, vamos chamar de holding, que é a empresa que administra as outras, que concentra as informações, que é o que o Setut faz. O que eu acho estranho, muito estranho, é isso. Porque o normal seria
minha empresa faturou tanto, ela tem tanto, o CETUT está condensando essas informações. Mas a informação que chega de todos os empresários, inclusive a senhora, é de que é tão complexo, tão complexo, tão complexo. Ou seja, se botar uma pessoa, eu sempre dizia isso aqui, de que realmente, para se decifrar aqui algumas questões, nem o Einstein tinha condição. E a senhora só corrobora com isso. Estou só dizendo isso, estou fazendo uma constatação desse ponto que eu estou lhe falando. E isso me causa estranheza, porque o relator lhe perguntou, aliás, foi o vereador Aloysio, se a senhora tem condição de continuar operacionalizando? Tem todas as condições, a senhora acredita. Das empresas que estão sendo ouvidas aqui, a senhora é uma das que chega com seus trabalhadores em dia, com os seus encargos em dia, está rodando, como a senhora disse aqui. Não é graças ao sistema, você está tirando gordura de outros cantos, investindo no futuro. O futuro vai melhorar, o futuro vai... Isso eu entendi. Mas esse questionamento que eu faço, entendeu? É dessa história de cada empresa, ela não ter na palma da mão como tem a despesa, a receita. Só esse questionamento que eu estou dizendo e que me causa estranheza e não vai deixar de causar estranheza. Não, pode ligar. Segure. Então, era isso que eu estava... Esse meu questionamento neste quesito de receita. Tá. Eu volto a dizer para o senhor, eu lhe dei uma média. Eu não sei, por exemplo, quanto que meus colegas estão carregando hoje a gratuidade, por exemplo. Então, quando eu falo que é o consórcio e que teria que ter, e eu, se tivesse que trazer, traga isso daqui, a gente trazia sem nenhum problema, mas o CETUT, o nosso corpo técnico, está à disposição da casa para esclarecer todas as dúvidas. Nós não estamos omitindo nenhuma dúvida, nós temos como esclarecer todas essas dúvidas. Eu só não posso antecipar, porque eu acho que aqui eu tenho que falar o que eu sei. Aqui eu tenho que falar o que eu conheço e o que eu acredito. Eu não posso inventar números aqui e eu estaria inventando. Faltando com a verdade. Exatamente. Doutora, me tira uma dúvida. Deixa eu ver se eu entendi. Caso a empresa, tirando gratuidade, tirando a passagem estudantil, caso a empresa ela não consiga atingir a quantidade contratual de passageiros, a prefeitura ela deve ressarcir vocês, empresários, é isso? Sim, é como eu falei, tem todo um cálculo especificamente do que a prefeitura deverá ressarcir. Pronto. Existe um cálculo. Nesta pandemia, houve uma queda de passageiros. Sim. Essa responsabilidade desse pagamento, dessa tarifa, é da prefeitura? Sim. Nós temos hoje, como eu falei para o senhor, uma tarifa cobrada de R$4, a técnica hoje 5, mas se formos colocar todos os insumos que são tratados, salários, compras, óleo diesel, etc., ela é muito maior do que isso. Deixa eu dar um exemplo claro. Vamos supor que a previsão diária. Vamos, aqui é uma previsão que vocês têm que levar num determinado horário, num determinado tempo, 30 passageiros. Mas naquele período só foi 5. Os outros 25 a prefeitura tem que pagar por integral. Não é bem dessa forma, vereador. A conta não é bem dessa forma. Existe um cálculo, né? Existe um cálculo, porque, assim, às vezes, assim, o ônibus ele vai sair hoje com 30, no outro horário talvez ele saia com 50, no outro horário talvez ele saia com 5. Pode ter a compensação durante porque esse período, depende do horário, depende do... Então, assim, como eu falei, existe, não é, é previsão de 30 para o carro, saiu com 5, paga 25. Não é dessa forma. Acho que seria injusto. A forma é um cálculo da quantidade de passageiro previsto mensal, quantidade de passageiros pagantes, quantidade de vale estudantil, quantidade de gratuidades prevista em lei, seja ela lei federal ou lei municipal. Então, o cálculo é feito todo diante disso, dessa... Doutora, e minha última pergunta. Entendi já que existe o fundo que é feito o repasse para o CETUT. O CETUT, ele repassa corretamente para todos os empresários que fazem parte do CETUT, todas as empresas? Sim, nós temos um percentual quando o valor é repassado, né, como eu falei para o senhor, que o nosso está em volta de 10%, 11%, né, e aí ele é repassado. Ok. Doutora Ana Carolina, para encerrando aqui a nossa oitiva, queria só fazer algumas ponderações, para deixar registrados os anais da CPI.
Esse acordo de 26 milhões, que foi pago pela Prefeitura em torno de 5, ficando aí mais ou menos 20 milhões, ele se deu, ele foi um levantamento de 17, 18, 19. Aliás, 16, 17, 18, 19. Do Covid? Sim, esse acordo do Covid. Não, o do Covid é somente dentro O dos 26 milhões? a outubro. Esse aqui é o nós... Não, que a gente recebeu, né? Que ainda não recebeu o restante. Os meses do valor total. Eu estou dizendo desse acordo que está em curso, Ah, que foi de 26 milhões, que receberam 5, é isso? isso. Não tem 21 Sim, que vocês alegam? isso. A senhora está dizendo aqui o seguinte, que a qualquer momento as empresas vão dizer que o que recebeu de verba indenizatória, que está atrasado desses meses agora, de 20, que estava sendo pago por mês, ele não atendia a real custo do sistema. E vocês vão questionar na justiça e vai ter feito o levantamento, mais outro acordo por cima para ressarcir este tal sistema. Do mesmo jeito vai ser agora, paga em dia, estamos pagando em dia. Chegar no final do ano, que a repactuação tem que ser anual, do valor da tarifa. Do mesmo jeito, olha, teve inflação, mais bolo para frente. Ou seja, o que está dito aqui, e que nós estamos chegando a esse entendimento, é que nunca vai ter um fim se não tiver uma repactuação, na minha opinião. Sempre vai ter verbas indenizatórias. Como nós poderemos, agora analisando aqui na CPI, questionar esse último acordo de 26 milhões? Podemos. Rediscutir. Saber onde foi que entrou esse dinheiro, como foi que ele saiu? Podemos. Para saber os caminhos do dinheiro público. É dinheiro Podemos. público, É um com direito da certeza. CPI. Mas até chegar lá, a pergunta que eu faço aqui para a senhora. Há interesse, há abertura da empresa Taguatu repactuar tudo que foi feito lá em 2014, do edital a 2015, a assinatura do convênio, do contrato, a execução agora. Para que a gente chegue a um fim. Qual é o fim? Nós hoje temos 14 ônibus. É inadmissível se manter no sistema ainda os 47 sem ser descredenciado, sem ser readequado, porque sempre vai gerar esta bola de neve. Então, a pergunta que eu digo, que deixo encerrando aqui, doutora Ana, é essa. Se há a abertura da empresa da repactuação, Sim, com certeza. Eu afirmei aqui várias vezes que o que nós pensamos, o que a gente acha que tem condições, mas do jeito que está, do jeito que não tem, assim, é como eu falei, nós estamos... É inviável para qualquer pessoa. Está insatisfeito o empresário, está insatisfeito o poder público, está insatisfeito a população, né? Então, com certeza, é aquilo que eu falei para o senhor. Foi feito em 2014 um estudo, hoje nós estamos vivendo uma outra realidade. Então, é necessário. E é necessário também que defina como que é o pagamento. É com subsídio? E como é que ele vai ser pago? Sim, mas quando eu digo assim, de repactuar, isso aqui eu estou só jogando. Sugerindo, certo. Colhendo aqui de cada empresário. Porque, óbvio, que como são 11 empresas que atuam nos 4 consórcios, não vai ser uniforme nem unicidade de pensamento de todos. Óbvio que vai ter aí divergência. E eu encerro aqui dizendo, doutora Ana, até ter uma luz, nós vamos estar terminando de ouvir os empresários, as empresas, ouvindo aqui também o poder público, óbvio, necessidade de se ouvir gestores anteriores. E para encerrar, eu pergunto à senhora, no consórcio da região Sudeste, houve
um engendramento de uma empresa que executa a licitação do consórcio do lote 1 na Zona Norte, que ela não participou do certame. Nós vamos ouvir a Prêmio. Ela não estava na licitação lá atrás. Ela não estava em 2014. Ela não assumiu em 2015. Mas ela executa. E foi dito aqui por um empresário de que foi o gestor anterior que disse, ó, arruma investidor, ou seja, dê um jeito para ter os ônibus na faixa de ano regular, com ar-condicionado, se virem. Essa empresa atuou no ano de 2017 até 2018, na clandestinidade, inclusive causando um transtorno pior ainda, que foi de estar tirando ônibus, na calada da noite, que ela tinha colocado no sistema, mas que estranhamente agora ela está regular. Existe algum tipo, e eu chamo isso de jabuti. É jabuti. Existe algum tipo de jabuti no consórcio da Sudeste? No nosso consórcio, não. Está tudo, não tem nenhuma novidade lá de ninguém ter mandado vocês atrás de investidor, está tudo ok lá, né? Está tudo ok. Graças a Deus. E eu queria aproveitar, só deixar claro aqui, quando o senhor me perguntou se há interesse, então, assim, nós, da Taguatu, do nosso consórcio, e todos os empresários, antes nós estávamos rodando com autorizações precárias. Sim. Isso é muito ruim, e eu acredito que seja ruim para todo mundo. Então, a licitação, um contrato regular, ela dá segurança para todo mundo, dá segurança para o poder público nos cobrar, dá segurança para todo mundo, e nós queremos, sim, cumprir com tudo que está lá, mas a gente também precisa que seja a mão dupla. Eu entendo que o poder público atual, ele, né, assumiu agora e esteja querendo entender e tudo, mas a gente tem um contrato e a gente pede que seja, que a gente tenha isso resolvido o mais rápido possível, da melhor forma para todos. Então, nós não descumprimos o contrato. A gente não conseguiu cumprir o contrato. É diferente. Que acaba não cumprindo. Mas é diferente, né? A gente não cumpriu. Doutora Ana, eu vou lhe dizer aqui uma coisa. Nessas duas partes aí, a fragilizada é a população. Com certeza. E nossos... Porque, os trabalhadores... Os trabalhadores, mas assim, chega uma hora também que assim, não é certo eu estar trazendo recursos de fora para manter uma coisa que não é válido. Então, é todo mundo fragilizado. Então, eu continuo insistindo. Nós temos outros contratos e nós cumprimos. Esse é o nosso objetivo, que a coisa seja dentro da lei, conforme determinada e conforme acertado. Por isso que nós vamos, inclusive, solicitar a questão da habilitagem eletrônica, para que tenha um controle público, de que não se tenha esse tipo, por exemplo, mais uma vez teve um erro do sistema, aí debitado na conta de estudante. Não, porque foi um erro, foi uma adequação. Sempre, sempre, sempre acorda, como diz o velho ditado, que eu penso em um dia ver esse ditado mudar. Só quebra no lugar do mais fraco. Mas faz parte. Quero aqui agradecer aqui a sua vida aqui, a CPI, dizer mais uma vez, reiterar, de que nosso objetivo aqui é de encontrar um caminho e de dar uma solução para esse transporte público, do jeito que está. Se está ruim para a empresa, se está bagunçando a vida do empresário, agora imaginemos como é que está a vida do trabalhador. E eu queria que está subsidiando aí a passagem por um aplicativo, por um outro... O senhor falou também uma coisa, eu acabei esquecendo, eu coloquei aqui, quando o senhor fala da subsídio e do Vale Transporte. Eu queria, assim, deixar claro para todas as pessoas que o Vale Transporte, ele é o pagamento direto na catraca. Ele não é uma questão de que a prefeitura, por exemplo, ela está dando subsídio e mais o Vale Transporte. Né? Então, assim, só deixar claro, o Vale Transporte, ou a passagem que o passageiro paga direto, ela não entra na conta. Sim. Né? Então, são contas diferentes. Não, só para reafirmar para a senhora. Nós sabemos que os valores... de 2017, 18, 19 e 20 foram 63 milhões de subsídio. Não tem nada a ver com o Vale, não. Mas, com os vales, dos vales, que é o normal, eu nem toco o Vale. É bom porque o senhor colocou, né, que a prefeitura, que o governo do Estado... Não, né? eu estou dizendo de subsídio
pago para o sistema. Mas olha só, vereador, só para a gente finalizar, desculpa a insistência, mas se eu, em fevereiro, com pandemia, rodando só com 10 carros, eu tive um déficit de R$314 mil, sem colocar só em folha, só folha e combustível, e eu tenho 10% de sistema, são R$3 milhões, vezes esses 5 anos, não foi um valor absurdo. É o custo do sistema. Ao ano, ela paga, em média, 12 milhões, e no ano de 2020, da pandemia, foram 36 milhões. É um número que a gente precisa saber, onde foi que ele caiu, como foi que ele saiu, por onde é que está andando. Para a gente saber, isso aí o povo tem direito, e a CPI vai ter... Não, sim, com certeza. Vai ter esse papel de demonstrar. Isso vai ser muito bom. O papel da CPI é demonstrar o que é que está acontecendo no transporte público. E que, se Deus quiser, a gente dá um encaminhamento para que a gente resolva o problema. Declaro encerrada a assertiva de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada.